Olá, no estudo de hoje, o estudo 205 e o estudo 206, temos uma mitzvah, o mandamento 108. O mandamento 108 é as leis da água de aspersão. Ontem mencionamos, nos estudos anteriores, mencionamos a mitzvah da vaca vermelha, que o procedimento dela era que se abatia a vaca, se queimava toda a carcaça dela e se guardavam as cinzas. Essas cinzas eram guardadas para quando fosse necessário purificar alguém. Como que era o procedimento? Se pegava, quando alguém ficava impuro, se pegava água em uma fonte e se misturava um pouco das cinzas da vaca vermelha com essa água e se aspergia dessa água na pessoa ou no objeto que tornou-se impuro em contato com o cadáver. E uma das coisas mais enigmáticas dessa água é que no momento que ela estava misturada com as cinzas, ela purificava alguém na pessoa que estava sendo aspergida, mas outra pessoa que entrasse em contato com essa água tornava-se impuro. Isso que talvez é uma das coisas que torna essa mitzvah da vaca vermelha muito misteriosa, é que como ela tem o poder de purificar, mas ao mesmo tempo ela também impurifica. Então essa que é as leis, a mitzvah 108, que é exatamente a qual sob certas circunstâncias essa água ela purifica e sob outras impurifica. Isso daqui é a mitzvah. A mitzvah são as leis referentes à água que tem a mistura do pó da vaca vermelha. Maimônides depois, parece que ele faz um resumo de todas as leis de pureza e impureza. E ele coloca aqui justamente nessa mitzvah. Ele fala, você deve saber que os 13 tipos de impurezas que foram enumerados, ele traz aí todas elas. A impureza de uma carcaça, um animal, mesmo que kasher, se ele morreu sem a shritá, sem o abate, então o contato com a carcaça se chama nevelá em hebraico, isso aqui traz impureza. Depois, animais rastejantes, tem 8 tipos de répteis que eles transmitem impureza. Comidas, tem certas comidas que se tornam impuras. Uma mulher menstruada, a nidá. Uma mulher depois do parto, a yoledet. O metzorá era aquela pessoa que se tornava impura porque surgiam manchas na sua pele. Ou as manchas que surgiam em roupas contaminadas, o tzará que surgia em roupas, ou que surgia em uma casa, então a roupa ficava impura, a casa tornava-se impura. 9, de um zav, de uma zavá. Zav era uma pessoa que ele tinha ejaculações de forma involuntária, que é uma espécie de uma doença. Uma zavá, que ela também tinha fluxos de sangue que provinham do útero, também de uma forma não normal, que não era no comparto nem com a menstruação comum. Do sêmen, o próprio sêmen do homem, mesmo que vem de uma forma natural, ele é impuro. E de um cadáver, que isso aqui estudamos na semana passada. E da água de aspersão, que estudamos hoje, a água de aspersão que se usava para purificar, todas elas são fontes de impureza. Então a lei de cada um deles está escrito na Torá, e daí o Maimônides menciona o lugar de cada um deles na Torá. Também menciona os tratados do Talmud que discutem, que tratam dessas leis. Não sei porque ele resolve fazer isso aqui justo aqui, porque ele me especifica as leis de cada uma dessas impurezas onde encontrar no Talmud. Mas o que é interessante notar aqui é que talvez dê pra gente uma ilustração de qual todo o propósito do Rambam é um trecho no final do último parágrafo. Se pegar lá no último parágrafo, ele fala assim, bem no meio do último parágrafo, ele fala assim: e várias questões referentes a esse assunto são tratadas no Tratado de Eduyot. Nós próprios compusemos um comentário sobre a ordem Mishnah de Taharot. A Mishnah, ela é dividida em 6 ordens. Uma ordem que só discute, que tem todos esses tratados que falam sobre pureza, se chama a ordem de Taharot, que tem vários tratados discutindo os assuntos de pureza e impureza. E o Maimônides fala assim, ele próprio já compôs um comentário sobre essa ordem, e não é necessário consultar qualquer outro livro além desse sobre qualquer assunto relativo à pureza e impureza. Como
isso aqui mostra um pouco do propósito do Maimônides. O Maimônides queria facilitar a vida das pessoas. Ele viu que para alguém ter um conhecimento das leis, de como fazer e cumprir todas as leis, ele tinha que ter um conhecimento de todo o Talmud, porque as leis estavam sempre espalhadas. Então o que ele queria fazer eram obras que auxiliassem a pessoa para ele estudar um tratado e encontrar todas as leis que ele precisaria naquele tratado, sem precisar ficar vagando de um tratado para o outro. Então a primeira obra que ele fez foi um comentário sobre a Mishnah, e ele fala, lendo aquele meu comentário sobre a Mishnah, você já teria todas as leis importantes, que são importantes para você conhecer sobre a ordem de Taharot, sobre purezas e impurezas. Depois o Maimônides escreveu essa obra que nós estamos estudando agora, onde que ele enumera todas as mitzvot, e posteriormente ele escreveu o livro com todas as leis, onde que ele saiu da ordem do Talmud, ele resolveu abandonar a ordem dos tratados, e ele faz uma compilação totalmente na ordem que ele decidiu, que ele julgou fazer sentido, e ele separou por assunto e por tema e por capítulo, em uma ordem uma obra de uma extrema organização, onde que ele colocou todos os assuntos. Mas como nesse momento que ele está tratando esse livro, essa obra futura ainda não está pronta, então ele cita a ordem, o trabalho dele na Mishnah. E é interessante que essa frase, não é necessário consultar qualquer outro livro além desse, ele repete na introdução do livro das mitzvot dele, quando ele fala os detalhes de todas as mitzvot, quando ele fala as leis de todas as mitzvot, ele de novo repete essa frase. A pessoa, então basta ler a Torá escrita, os 5 livros de Moisés, e estudar o meu livro, daí você já tem um conhecimento de todas as mitzvot, com todas as suas leis. Você não precisa procurar nenhum outro livro para conhecer todas as leis da Torá oral.